Oi gente, tudo bem? Então, hoje um videozinho de esporte e lazer, começar uma ideia que eu já venho tendo há algumas semanas já, que é falar um pouco sobre as modalidades, tá? Lembrando que a gente tá às vésperas dos Jogos Olímpicos, né? Com toda aquela função que eu já falei, dos Jogos Olímpicos, de toda a questão política que tá envolvendo, né? Por causa da pandemia e tudo mais. Mas eu acho que é interessante a gente tirar algumas dúvidas quanto a algumas modalidades. Hoje eu vou começar com o que eu mais gosto. Quem já teve aula de esporte e lazer sabe. A gente fazia várias atividades que eram relacionadas a isso, né? Que no caso hoje o vídeo vai ser sobre as diferenças entre futebol, futsal e futebol 7. Tá, mas como assim? Como assim, Sor? É bem tranquilo, assim, é bem tranquilo pra quem sabe, né? Pra quem gosta de futebol, pra quem já jogou, pra quem acompanha, enfim, seja o time que for, né? Daqui ou de fora, enfim. Pra quem acompanha, pô, tu olha o jogo, tu acha muito tri, tu curte, tu sabe as regras básicas ou alguma outra, tu sabe mais a fundo, enfim. Mas são três modalidades que são muito parecidas, mas que, querendo ou não, dentro das regras, a única coisa que mantém, assim, que se mantém única e exclusiva entre elas é que são três modalidades que tu joga com o pé, basicamente. Tem regras e questões internas dentro de cada uma das modalidades que são muito diferentes entre outras, né? Comparando uma com a outra, assim. É isso a ideia de trazer esse vídeo de comparativo hoje. Pode ser? Então, se liguem, olha só. Tem algumas regras, tá? Eu tô olhando pra cá porque a minha colinha tá pra cá. Senão também ia me perder, porque às vezes elas se confundem, né? É, é, a gente acaba se confundindo, mas mesmo assim, mesmo até pra quem joga, até mesmo quem joga se confunde entre as regras. Principalmente quem joga as três modalidades no mesmo tempo, sabe? Então, por exemplo, futsal, a quadra é menor, o estilo da quadra, né? O estilo não, o material da quadra é diferente. Algumas são emborrachadas, algumas são de tábua corrida, encerada. Então tem medidas, né? O tamanho da quadra é diferente comparada com o campo de futebol, que é absurdamente grande, que é com gramado, geralmente natural, mas agora ultimamente tem sido tem implementado, né? Alguns times estão colocando gramado sintético. Aí a gente fazendo um ganchinho pro futebol 7, que quase sempre é sintético. Então, né, a gente vai... Tem algumas coisinhas que são iguais, algumas coisas que são iguais, e outras que são meio complicadinhas, meio diferentes, né? Além do tamanho da quadra em si, a quadra de futebol, o campo de futebol, a quadra de futsal, olha aí, quadra de futsal, campo de futebol e a quadra ou campo de futebol 7. Aí a confusão também dos nomes, né, as nomenclaturas, o que a gente usa para explicar, para falar, enfim. Eu poderia também falar sobre as federações, mas eu acho que isso é mais para quem gosta muito, 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 né, porque, querendo ou não, é bem simples, assim. Cada uma tem a sua federação, cada uma tem a sua confederação também, que são, que basicamente são lugares onde eles vão organizar as regras dessa modalidade, né? Em questão aí que vocês quiserem pensar. Outra coisa, além da quadra, né? Da quadra ou do campo, é o tamanho da bola, tamanho e material da bola. A bola do futsal, ela é um pouco menor e mais pesada, né? O material dela é um pouco mais pesado, porque ela precisa correr um pouco mais, são passes diferenciados, enfim. O jogo também. Tem pessoas que falam que é mais rápido, né? O jogo de futsal é muito mais rápido do que o futebol de campo, por exemplo. Mas eu tenho minhas dúvidas, eu acho que eles são diferenciados. A técnica, a tática que tu usa para jogar o futsal é diferente do que tu usaria no futebol de campo. E também usa no futebol 7. Acho que é diferente, não mais ou menos uma coisa do que a outra.
Os tamanhos das goleiras, obviamente, muda também, né? Porque ele é quase sempre proporcional ao tamanho da quadra que a modalidade está inserida, né? A duração do jogo, né, também, o tempo de jogo, né? Eu vou fazer uma tabelinha para vocês verem cada diferença, que aí vai ficar mais visível, assim, vocês, pá, ok, é uma coisa diferente da outra. O tempo de jogo do futebol que a gente vê na TV, geralmente, né, o futebol de campo, são 2 tempos de 45 minutos, jogo normal, né, sem ser uma final, sem ser um jogo de mata-mata, enfim, 45 minutos cada tempo, e é isso aí. O futsal geralmente são 2 tempos de 20 minutos, eu confundo com o futebol 7, que geralmente são 2 tempos de 25 no futebol 7, e no futsal 2 tempos de 20 minutos. A maior diferença, assim, entre um e outro, principalmente entre o futsal de quadra e o futebol de campo, é a questão de cobrança, né? Cobrança de escanteio, cobrança de lateral, por exemplo, né? Quando a bola sai na lateral do campo, da quadra, no caso, do futsal, a gente cobra sempre com o pé. Sempre cobra com o pé, tanto escanteio quanto lateral. Já no futebol de campo e no futebol 7, a gente cobra com a mão, né? A gente cobra o lateral com a mão. No futebol 7 agora teve uma mudança na regra, de acordo com alguns campeonatos, né? De acordo com algumas federações, enfim. Tu pode também, dependendo do lugar, do tamanho da quadra, cobrar o escanteio com o pé, né? Então, são algumas diferenças para... Geralmente essas mudanças de regra, essas mudanças de coisas assim, elas são feitas para que o jogo melhore, né? Eles nunca vão querer mudar alguma coisa desse tipo para piorar o jogo, nunca. Mas às vezes acaba, né, que eles querem melhorar, mas acabam piorando. Então pode acontecer. Basicamente é isso. Se liguem que eu vou botar agora, tá? Logo depois que terminar esse videozinho, eu vou botar a fotinho da quadra, né, da quadra de futsal, do campo de futebol, com as suas marcações. Então, eu acho que é importante a gente saber, né, que dentro de uma modalidade que a gente geralmente joga muito, eu digo por mim, mas é uma das coisas mais fáceis de jogar na rua, sem quadra, sem nada, e geralmente a gente mescla as coisas, né? A gente usa uma bola que a gente tem, que a gente não sabe de onde é que veio, a gente conseguiu comprar, enfim, usa qualquer bola e a gente acaba mesclando os jogos, né? Então, vou jogar aqui na rua com meus amigos e vou usar... quando a bola sai na lateral eu cobro com a mão, às vezes eu cobro com o pé, às vezes eu não tô nem aí. Não tem limite de falta, que por exemplo é uma das coisas que tem também, tanto no futebol 7 quanto no futsal, tem limite de falta, por exemplo. O time que cometeu mais de 5 faltas em cada tempo, ele tem uma penalidade sobre isso. Essa penalidade é uma cobrança de tiro livre, ou às vezes é uma penalidade. Cada modalidade tem um nome diferente, né? No futebol 7 é o shootout, que aí na linha de shootout tu tem 5 segundos pra bater a bola, então pra chutar gol. São mudanças muito... Eu não digo mínimas, porque senão seria muito fácil, mas são mudanças bem loucas, assim, que a gente acaba jogando na rua e mesclando, né, as regras. Isso aí quando a gente vai jogar em algum lugar, ou a gente vai olhar, às vezes, ver o jogo, a gente fica meio perdido. É o motivo pelo qual eu quis trazer, pra gente pensar um pouquinho. Então é isso, gente. Acho que vai ser bacaninha, vou mostrar daqui a pouquinho, né? Fiquem ligados, por favor. Vou mostrar como é que vai ser, como é que vai ser, não, como é que é, como são as quadras e mais algumas regrinhas, alguns detalhezinhos que eu não, enfim, que eu deixei passar, alguma coisa assim. E é isso, tá, gente? Fiquem bem, fiquem em casa. Tamo junto. Então, gente, a quadra de futsal, como eu tava falando pra vocês, ó,
mais tranquila, a gente vê mais ela em colégio e tudo mais. A quadra, o campo de futebol 7 é mais difícil, só naquelas quadras para alugar mesmo. E aqui a gente mais vê é o campo de futebol, a gente vê na TV toda semana praticamente. Então, galera, é bom ver essas diferenças entre as quadras aí, tá bem? Qualquer dúvida, coloquem nos comentários e é nóis!